E aí, gente, tudo bem? Carlos da Veno Corretora. Estou com um prazer enorme aqui de estar recebendo a Alessandra Cazorla e o senhor Paulo Queja aqui para um bate-papo descontraído com a gente. A gente vai falar hoje sobre saúde mental. Aproveitem o podcast. Mas antes da gente começar a falar, eu gostaria que eles se apresentassem. Como primeiras damas, Alessandra, por favor, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, né? Como o Carlos falou, eu sou a Alessandra Cazorla, né? Estou aqui como diretora de conhecimento da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos da Baixada Santista, e acredito que hoje vai ser um dia bem proveitoso aqui pra gente. Legal. Obrigado, viu, pela sua presença mais uma vez. Paulo, prazer em te receber aqui. A gente sempre estava combinando de tomar um café. Só pelo senhor que você falou, já ia embora. Já ia embora? Eu não te conheço não faz pouco tempo. É verdade, me perdoe. É a força do hábito, tá? Seja bem-vindo. Se apresente aí pro pessoal, para quem não te conhece, por favor. Ok. Meu nome é Paulo Queja, sou empresário, consultor, palestrante e venho representar também a Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui da Baixada Santista como diretor institucional, representando a nossa querida diretora regional, Andrea Neres. Legal. Sejam muito bem-vindos. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco qual é o propósito do podcast, que todo mundo pergunta, porque eu sou corretor de seguros, tenho uma corretora de seguros há 23 anos, e o pessoal falou, nossa, tá fazendo podcast? Por quê? Qual é o motivo? Bom, o motivo, na verdade, é porque eu amo o que eu faço, e mediante esses 23 anos de trabalho, de profissão, a gente acaba adquirindo alguns conhecimentos, algumas coisas inerentes à área, e conhecimento de algumas pessoas. E aí eu falei, poxa, acho que é legal você compartilhar esse conhecimento, que para mim conhecimento é tudo, conhecimento é legal. Então tem muitas coisas legais. Então assim, o objetivo do podcast é levar para os empreendedores conhecimento, para que eles consigam, né, se crescer na área deles em termos de crescimento, enfim. E eu fico muito contente em trazer vocês aqui como representante da ABRH, porque o Recursos Humanos, para mim, ele é estratégico, eu gosto muito, são meus parceiros de longa data aí, nesses mais de 23 anos que a gente atua no mercado, são pessoas, então estejam à vontade aí para falar um pouquinho hoje de saúde mental. Acho que é um tema que a gente estava falando em off aqui nos bastidores, que é um tema que talvez não seja só de um programa, que a gente tenha que falar mais, mas eu acho que é importante, até porque está vindo algumas mudanças na NR1 aí, e aí eu vou deixar vocês falarem. Fiquem à vontade, eu vou ficar mais como espectador aqui hoje. Tudo bem. Estamos aí, né? Estamos aí para conversar. Bom, queria perguntar para vocês, você falou que vocês representam a ABRH, queria que vocês falassem, Paulo, se por vocês possível, falassem de uma forma mais detalhada o que é a ABRH, o que ela representa nessa região tão pulsante aqui, quando é a região do litoral, Santos, mais propriamente dizendo, e qual que é o objetivo da ABRH? A ABRH é uma associação que tem em torno de 60 anos, mais ou menos. Ela é nível Brasil, né? Temos a ABRH Brasil, aí as ABRHs estaduais são chamadas seccionais, tem a São Paulo, e dentro dos estados, principalmente São Paulo, nós temos as regionais. Então nós temos a região da Baixada Santista, e essa é a estrutura da ABRH. A entidade, ela vem representar tanto as pessoas físicas, profissionais de RH, como empresas, mas com foco em trazer conhecimento, fazer network, representar esses profissionais, não como um sindicato, não é esse o objetivo. O objetivo é representar no sentido de estar presente, de trazer esse conhecimento e essa troca. Então, a base da ABRH é troca, muito grande, né? E todos os que trabalham em diretoria dentro da entidade são voluntários, como nós aqui, somos voluntários aqui na regional, né? Então, o foco da ABRH é trazer conhecimento, é fazer com que as pessoas se conectem. Eu tenho falado há muito tempo que a ABRH é uma associação que ela é transversal. Ela não bate de frente com uma associação comercial, com uma associação dos engenheiros. Ela simplesmente faz a conexão dessas entidades. Então, ela costuma fazer muita parceria com diversas entidades para que as coisas sejam feitas em conjunto. Até porque a gente lida com pessoas, né? Sim. Esse é o objetivo de trabalhar dentro de uma entidade como essa. Você falou em lidar com pessoas. Eu costumo dizer que uma empresa, sem pessoas, ela é apenas um CNPJ. E Ale, você estava me falando, me permita me chamar de Ale, né? A gente se conhece tanto tempo, né? Mas a Alessandra, você estava falando do teu ânimo de trabalhar, né, nessa gestão agora da BRH, e você estava falando um pouco que estava contente porque o Paulo que te
começou te apresentou a BRH? Fala um Sim. pouquinho pra gente aí. Na realidade, a minha história com o Paulo tem 30 anos, porque eu trabalho na área da saúde, né, há 30 anos. E quando eu iniciei, eu falo que, assim, eu não me escolhi a área da saúde, eu fui escolhida pela área. O Paulo, eu comecei como secretária de diretoria, né, e eu cursava administração de empresas, eu não tinha muita noção qual é o papel de uma secretária, quais eram as demandas que uma secretária deveria ter e a postura também dessa secretária. E aí eu fui procurar algum curso, alguma instituição que pudesse, nos meus horários livres, né, porque eu fazia faculdade, me dar um suporte em relação a isso. E aí quem que me deu esse suporte foi o Paulo, né? Ele foi o meu professor, ele que me deu toda a instrução, toda a bagagem, né? E eu falo que quando eu me formei na área de gestão de pessoas, eu sempre pensei assim, um dia eu quero me associar à BRH, porque é uma instituição que eu acredito. Sim. E quando eu cheguei na BRH como associada e eu vi que o Paulo estava lá, assim, para mim foi muito gratificante. Estar hoje com ele aqui é gratificante, porque eu tenho um carinho enorme por ele, uma gratidão enorme por tudo que ele me ensinou lá atrás, né? E depois a questão dele estar dentro da BRH, que é uma instituição que eu acredito, e hoje estou feliz de estar na posição de diretora de conhecimento também. Olha, que legal. Ele, né? Que legal, Paulo. Esse ano a minha empresa faz 30 anos. Poxa vida. Que é quando ela foi fazer o treinamento. Eu iniciei, então... Caramba. Tô sabendo agora. Meu Deus, passa muito rápido, né? Muito rápido. Tanto tempo, mas passa muito rápido. Como eu falei, eu tenho um carinho enorme pela BRH. Não sei se você sabe, Alessandra, se participou, se o Paulo lembra disso, mas 15 anos atrás, mais ou menos isso, que a gente se perde um pouquinho no tempo, depois de pandemia a gente acaba se perdendo, mas eu já apoiava de uma forma, uma fração mínima, mas eu sempre gostei dessa parte de conhecimento. E a gente tinha um escritório lá na Floriano Peixoto, não sei se você tem conhecimento disso, a gente cedia, porque eu cumpri a proposta de vocês. Isso, tinha eu não cheguei lá a fazer grupo de estudos, mas eu lembro que tinha. Eu comecei na BRH como facilitador de grupo de estudos. Legal. A Lena, na época, me chamou para participar. O Djalma já participava, né? Que trabalhava comigo. E aí ele vinha pela empresa e tal. Aí até que ele foi me puxando. E aí eu fui também. Então, eu lembro dessa época. Por isso que eu falei que a gente já conhece faz tempo, né? É porque me cativou, né? Como eu falei para vocês, eu sou fã de conhecimento. E aí eu falei, poxa, um grupo que faz grupos de estudos, capacitando a mão de obra, né? No caso, os profissionais de RH. Sim. Eu falei, pô... Aí me falaram, eu falei, não, quero apoiar de alguma forma. Então a gente tinha uma sala lá e a gente cedia e tratava com todo carinho vocês aí, que eu tenho um carinho enorme. Que bom. E enfim, e falar nisso, deixa eu deixar aqui, aproveitar, já que você homenageou o Paulo, gostaria de mandar um grande abraço para minha professora, Maria da Glória, vocês devem conhecer, né? Essa Glorinha, que foi diretora em vários momentos e hoje é nossa... É uma pessoa maravilhosa. É a fotógrafa oficial dos eventos. Uma pessoa maravilhosa, me deu aula no curso de administração, de recursos humanos. Então, professora, um beijão para a senhora, viu? Ela é maravilhosa, é maravilhosa. Sem comentários. Bom, e dando inícios aqui, como a gente falou, a gente vai falar um pouquinho de saúde mental. Sim. E tá agora, se eu não me engano, dia 25 de maio, para fazer uma atualização na NR1. 26 dia 26? Sim, 26 de maio. Dia 26 de maio, 25 é o limite, 26 começa, né? Então, dá para fazer uma atualização na NR1, não é isso? A NR1 já foi atualizada, ela vai entrar em vigor. No dia 26. No dia 26. Perfeito. Então, assim, você levantou a bola. O que é a NR1? Fala pra gente, Alessandra, por que uma norma funciona? regulamentadora, né? Que cuida de todos os riscos dentro da organização, os riscos relacionados ao trabalho do colaborador. E agora ela vai começar a questão da parte da saúde mental, né? E uma coisa que eu falo todo mundo nasce humano, todo mundo é um ser humano, mas... todo mundo nasce humano, mas a gente ser humano é que faz a diferença. E, assim... ter uma norma que foque nessa questão, eu acho que, sinceramente, não haveria necessidade, né? É como eu falei para vocês agora há pouco, né, num bate-papo que a gente teve. A norma, ela não precisaria existir para falar com que a pessoa tem que cuidar da saúde mental do outro. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental e cuidar da saúde mental da outra pessoa. Então, eu acho que não precisaria ter nada que regulamentasse, nada que fosse feito fiscalização. Isso acho que deveria ser inerente ao ser humano, né? Perfeito. Você zelar realmente pela saúde mental do próximo. Ter todo um cuidado, né? Porque... a gente tem que ver várias questões, não é só a parte física da pessoa, é todo um contexto, tem a parte da saúde mental, tem que ter todo um cuidado, a forma da gente se falar, da gente se portar, o olhar que a gente tem que ter para o outro, o olhar humano que tem que ter, o foco, né, no cuidado da saúde das pessoas. Então a norma realmente ela veio para isso, até porque depois da pandemia, o número de afastamentos, ele cresceu assim de forma
exponencial, né? As pessoas começaram a ter muitos problemas, porque, assim, todo mundo reclama da parte do trabalho, né? Ah, porque eu tô cansada do meu trabalho. Só que a gente pôde viver na prática que, ficando afastado do trabalho, não foi tão bom. Porque as Sim. pessoas ficaram ali isoladas, né? Isso teve uma consequência. Você acaba não tendo um relacionamento com o próximo. Você, por mais que você pudesse estar vendo as pessoas através de um vídeo, estivesse falando diariamente com a sua família, com as outras pessoas, né, o seu círculo de amizade, mas você não conseguia ter aquele calor humano, aquele contato, você não conseguia sair, ninguém conseguia sair. E aí isso teve uma consequência, assim, muito grande, né, sem contar outros fatores que vieram, assim, depois disso, né, da questão realmente do isolamento social. Quer falar alguma coisa, Paulo? Eu acredito assim, não sei, eu vendo de fora assim, hoje a gente vê que tem mais divulgação, pelo menos a gente fica sabendo mais de casos de pessoas que estão com estafa, sei lá, com estresse psicológico e acabam influenciando. Então tem celebridades, a última que eu vi agora foi até o goleiro Cássio, ex-Corinthians, que está no Cruzeiro, ele meio que chorou numa entrevista falando da pressão que é exercida, e isso traz resultados negativos para a empresa, Paulo. Como você vê esse panorama e de que forma você acha que essa lei vai impactar nesse sentido? A lei entra em vigor agora, a norma, né? Entra em vigor, uma norma de regulamentação, entra em vigor e o governo, com negociação, né, entre empresas e sindicatos e tal, ela entra em vigor sendo por um ano uma ação de educação, ou seja, toda a ação que eles vão fazer é de educar as empresas para mudar. Mas, claro, a observação que a gente estava falando, se houver denúncias, podem ser feitos registros, nesses registros podem ser exigidos prazos para fazer, e se os prazos não forem cumpridos, pode haver multa. Perfeito. Né? Isso está sendo ainda costurado lá, mas é o que é comum acontecer no Ministério do Trabalho e no Ministério Público do Trabalho. O que acontece nas empresas é assim, tem um lado da empresa, o INSS sobrecarregou, ficou muito sobrecarregado com esses afastamentos. Aí o governo volta para as empresas e fala assim, bom, está acontecendo isso nas empresas, vocês precisam fazer a parte de vocês. Discutindo se isso é certo ou errado, o fato é que a empresa precisa pensar nos seus colaboradores, que meta é importante, resultado é importante, mas as empresas só acontecem por causa das pessoas. E como é que eu trato as pessoas? A gente que trabalha com isso há muito tempo, ajudando ou auxiliando as empresas a lidar, as pessoas dentro das empresas a lidar com outras pessoas, é ter esse cuidado que existe um ser humano. Naquele evento da posse, transferência da posse, eu falei uma frase que realmente achei interessante, que é, a gente toca a alma das pessoas como RH. Sim. E é verdade. No final, depois que eu falei, nossa, foi uma inspiração, porque é verdade. No final eu pensei, a gente faz isso mesmo. Sim. Porque se você cuida de uma parte burocrática, por exemplo, que é a parte do departamento pessoal, que é necessária, mesmo assim, a pessoa vai estar precisando de alguma coisa, depende de como você atende essa pessoa, vai fazer diferença na vida dela. As áreas públicas, eu já dei consultoria para vários, eles falam assim, a pessoa chega aqui transtornada. E eu vou falar de férias, eu vou falar de afastamento. Dependendo como eu falo, ela sai melhor. Sim. E assim, não cuida de outras coisas da área de recursos humanos, cuida só da parte burocrática, que já é uma área muito importante. Tá. E que gera estresse. Mas Agora, só o fato de já dar o acolhimento para o colaborador faz a diferença, né? Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, explanassem um pouquinho mais de diferenças, porque às vezes a maioria da população, dos empresários, eles acham que RH e departamento pessoal é a mesma coisa. É a mesma coisa? Não, o departamento pessoal é um subsistema do RH, né? Tá. O departamento pessoal cuida da parte burocrática da organização, toda a parte do prontuário mesmo daquele colaborador. Já o RH não, ele tem a visão do todo. Então entra a parte da medicina, entra a parte do treinamento e desenvolvimento, é um contexto do recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção. Você divide em blocos, benefícios. Sim. Então, se você, para nossa visão, recursos humanos seria um nome, né? Sim. Aí você pode chamar de gestão de pessoas, o nome que você quiser. Aí você tem departamento pessoal, recrutamento e seleção, área de saúde né? e risco também pode ser colocada junto ao RH, ou às vezes é separado, porque a empresa é muito grande. Depende, mas está né, muito próximo. Mas os que estão direto é desenvolvimento de pessoas, expatriação, que é aquele pessoal que vai para outro país e volta. Tem várias áreas aí que podem ser consideradas dentro da área de recursos humanos, que cuida das pessoas dentro da empresa. O que às vezes a gente verifica dentro da nossa região, por exemplo, é que tem muitas empresas que têm só o departamento pessoal, porque isso é obrigatório ter. Uhum. E as próprias pessoas que têm formação ou conhecimento nisso, acabam se dedicando muito a fazer essa parte, porque isso é muito burocrático. Sim. Na época da pandemia, a gente fazia as ações via online, né?
usando os recursos, os cafés e tal não estavam mais acontecendo presencial, né? Você lembra disso? Uhum. E a gente fez toda uma ação, ia conversar, por exemplo, com os RHs, por exemplo. E assim, não, vamos conversar, e conversar mesmo. Como é que você está às 7? Estou trabalhando. Como é que você está às 8? Estou trabalhando. Como é que você está às 9? Estou trabalhando. Como é que você está às 10 da noite? Eu estou trabalhando. Sim. Muitos, muitos. Então, a área que não parou, Foi. que não tinha turno, Sim. foi a área de recursos Estava na humanos. linha de frente. E esses profissionais hoje estão tendo as sequelas disso também. Então, quem cuida do cuidador? Quem cuida do RH? Muitos deixaram de lado. Só que as empresas ficaram contando com essas pessoas. E o que acontece? Por que a norma é importante? Porque ela foi necessária além dos custos do INSS. É que as pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão surtando e estão sendo afastadas. A norma também tem uma parte muito forte de ergonomia. Tá. Né? Mas a gente está falando da parte de psicossocial, que é fundamental porque era deixado de lado. Nós temos a área portuária, a área de comércio exterior, que tem um histórico de forma de relação. Algumas empresas nessa área estão evoluindo muito, mas eu costumo dizer, né, que a área de comércio exterior, principalmente a área portuária, tem uma área que chama capatazia. Capatazia vem da escravidão, né? Do capataz. E ele se chama dessa forma, né? Sim. E permanece. Né? Que os escravos trabalhavam no porto, na parte de carregar e descarregar. Então ainda se usa esse nome. Tudo bem, tem outro significado, o pessoal vai falar, mas esse nome, ele remete muito a essa expressão. Ele é muito forte. Depois que eu comecei a ter consciência disso, eu ouço essa palavra, e eu trabalhei na área de comércio exterior. Não faz sentido, né? Então, como é que a gente lida com as pessoas dentro da empresa e evita a questão de assédios morais, sexual, organizacional, o bullying dentro da empresa? São coisas importantes, porque a gente acaba banalizando alguns comportamentos. E isso é necessário ser feito. E as empresas precisam olhar para essas coisas. E, às vezes, as ações, Carlos, não são ações mirabolantes. Sim. São ações pontuais, às vezes. Trabalha um líder, trabalha um grupo de pessoas e conscientiza essas pessoas que a conduta não está legal, não está boa. Mudou a conduta, começa a mudar até o ambiente. Porque a cultura ambiente das empresas é feito pelo comportamento das pessoas. Então, esse é um ponto fundamental que eu cumpro uma norma fazendo lição de casa. Tá. E me diz uma coisa, você, dentro dessa norma, acho que até pegar um gancho do que a Alessandra falou, geralmente a gente vê, mais uma coisa que o governo inventou. Mas eu tenho a tendência, às vezes, de ver, às vezes não, geralmente eu tenho a tendência de ver o copo meio cheio. E eu vejo como oportunidade, porque, pelo que você me falou, e pelo que eu imagino, afeta diretamente na produtividade do colaborador. E acaba sendo um gasto também. Sim, não seria isso? A pessoa então, se afasta. Você investir em saúde mental, no conforto da pessoa. Na rotatividade de profissionais. Na rotatividade. Porque quanto custa, de repente, para você formar um profissional e, de repente, você perder esse profissional sem aviso prévio? Porque não avisa, né? Chega uma pessoa, chega num staff. Tem que contratar um outro para o lugar dele, né? Exatamente. Então aí você começa o treinamento. Por exemplo, estagiários, a gente trabalha com isso, né? Faz recrutamento e seleção. E hoje as gerações mais novas, elas, assim, começam a ter muito problema, ela vai embora para casa e manda um WhatsApp. Não vou mais amanhã. E não vai mais. Não vai mais. Como você faz? Porque o pessoal fica tirando sarro, né? Que a geração Z, não sei o quê, leva a mãe e tal. Mas, por um outro lado, é muito direta. Eu talvez não tenha facilidade para falar contigo, porque eu até gosto de você, mas a empresa para mim tá horrível. Então, eu te aviso pro WhatsApp que eu não vou mais. E aí tem que fazer o processo. A pessoa ficou uma semana, uma pessoa ficou... Ela vai embora independente do prazo do contrato de 3 meses. É uma outra visão de comportamento do colaborador. Não tem nada a ver com o que era no passado. E passado 5 anos, se a gente for falar. Porque se para ele não faz sentido, ele simplesmente vai embora. E às vezes mesmo precisando do dinheiro. Mesmo precisando. Caramba. Porque não tem como, né? E vocês estavam... Quando a gente começa a falar também de recursos humanos, departamento pessoal, a gente tende a pensar que são empresas enormes, que têm a necessidade de ter um RH e de ter um departamento pessoal. E aqui a tendência, pelo que eu vejo, assim, do meu programa, a gente busca atingir pequenos empreendedores, que é o meu caso, que tem de 5, 10, 15, 20 funcionários. Você acha que muda alguma coisa para essas empresas? Ela é de âmbito geral ou só vai impactar grandes empresas?
A partir do momento que você tem colaborador, tem que seguir o que está na norma, entendeu? Tá. E uma coisa que, assim, é bom deixar claro aqui, porque como ela teve uma questão da prorrogação, foi em relação à parte de autuação. Uhum. Então, tem muitos profissionais da própria área de recursos humanos mesmo, que eles acham que, assim, não, foi prorrogado a questão da autuação. Ela vai começar a entrar em vigor, né, agora a partir do dia 26 de maio, entendeu? Então, assim, se uma organização tem colaborador, ela tem que estar adequada. Ela tem que seguir toda a norma, entendeu? Ela tem que ter o zelo por aquele colaborador, mesmo que seja uma pessoa só. Ela já tem um colaborador. Já existe uma pessoa ali que precisa de uma atenção. E a atenção, quando a gente fala, envolve tudo. Até a questão financeira. Porque se o colaborador ele não está bem financeiramente, o que vai acontecer? Ele não consegue produzir direito. Exatamente. A cabeça dele vai estar focada onde? Naquele problema que ele está vivendo fora da instituição. Antigamente, falava-se muito de assim, o colaborador chega para trabalhar, ele tem que deixar o problema dele lá fora, ele vira caixa. Dá para separar. Né? Ele entra para trabalhar, quando ele vai embora, ele vira. Tem até uma série aí, que eu não assisti, mas as pessoas falam, né? Acho que é Fragmentado, uma série que está falando sobre isso, que você vira a caixa e é outra pessoa. Isso não existe. Isso, assim, a gente começou a perceber que com o passar dos anos tem reflexo. O que a pessoa traz da casa dela. Nós somos um ser integral, não é? A gente é humano, parte, né? A gente é integral, a gente não é parte. Não, né? A gente é humano. Tem sangue correndo na veia da gente. A gente tem aqui, ó. Se eu tocar o Paulo, ele vai sentir, ou ele vai sentir dor, ou ele vai sentir um afeto pelo que eu tô fazendo. Mas assim, então é esse olhar que a empresa tem que ter, esse olhar que o empresário tem que ter, que o profissional que está no cargo de liderança. Mas uma coisa que é importante também falar, que ele falou de assédio moral, né, sexual. O assédio não é só da parte do empregador com o empregado. O empregado também pode ter essa postura, entendeu? Então, um gestor, às vezes, ele pode estar sendo assediado quando uma equipe inteira resolve se unir e boicotar no trabalho dele. Às vezes é um gestor novo, entendeu? Então, é esse cuidado, e a BRH é importante nessa questão, porque pode estar esclarecendo. As ações de palestras, eventos, são muito fortes para falar sobre esses aspectos. A gente percebe que tem uma necessidade de informação. A gente, em São Paulo, Brasil, começa a trazer podcasts, por exemplo, ou trazer online ou presencial assuntos sobre isso. A gente, por exemplo, fez uma série online, né, do café, que aconteceu 2 momentos online. O primeiro café, nós tivemos o primeiro café, que foi a posse, né, que teve uma palestra legal, que foi mais de 100 pessoas, mas nós tivemos o segundo que foi online, que tinha 250 pessoas online no Brasil todo. Eu percebo o pessoal engajado, o pessoal de recursos humanos, pelo menos não sei se vocês conseguem aglutinar o pessoal, mas depende, porque às vezes é a questão da disponibilidade. A quantidade de eventos. Coisa que você falou que geralmente o RH profissional geralmente não tem muita disponibilidade, não, né? Porque está sobrecarregado. Está sobrecarregado, esse é outro ponto. E o café é feito de manhã. Café e gestão é feito de manhã, por exemplo, que é um evento que a gente costuma fazer. Mas tem os eventos à noite. A gente estava num evento agora, que foi promovido por uma empresa de saúde ocupacional, que foi de manhã, né? E estava cheio. Era um sindicato comercial varejista, que aquele auditório é grande. Na Costa. Na Costa, estava quase cheio ali. Legal. E foi uma preocupação da empresa de trazer, porque eles trouxeram 2 bons profissionais para trazer as pessoas para tirar essas dúvidas, porque o que fica muito é o além da norma. Porque a norma está sendo verificada. As próprias empresas de saúde ocupacional, os próprios advogados que estão ligados à trabalhista estão, né, verificando. O Ministério Público do Trabalho está lançando cartilhas e informações. Estão se ajustando. Agora, a prática da questão da saúde. Eu trabalho com isso, a gente faz trabalho para as empresas para a gente, primeiro, diagnosticar o que está acontecendo e, mais importante também, né? Às vezes eu tenho uma empresa um pouco maior e eu quero fazer ação igual para todo mundo. Aí eu gasto um recurso todo para todo mundo e aí fica meio descompensado. Mas a área tal está sofrendo mais porque ela está diretamente ligada a uma parte operacional. A outra área está com outro tipo de coisa. Então você tem condição de entender o que está acontecendo nas áreas. A pequena empresa, eu trabalho bastante com pequena empresa, tem características que são ligadas muito aos empresários, aos donos, que estão ligados a eles. E os donos sofrem as consequências, as famílias, porque a maior parte são familiares. E aí você destroça a família. Então, o assédio é pior. Porque aí você tem familiares também um com os outros. Destrói casamentos. Casamentos. Destrói relações de pais e filhos. Eu sei, conheço alguns casos. A maior parte das empresas que eu atendo, muitas são familiares. Mesmo de um porte maior. Surgiram menores e foram crescendo. E quando você tem empresas que não se profissionalizaram, é tudo com coração. E aí o desequilíbrio emocional é muito forte.
Então, você trabalhar isso. Eu preciso trabalhar numa empresa porque é uma questão de sobrevivência. E eu vivo mais o meu tempo dentro do negócio do que fora dele. Os colaboradores também. Então, quando eu peço para eles participarem, para estar juntos, eu preciso olhar o ser humano atrás Sim. do cargo. Vindo mais como, a gente talvez vendo a normativa mais como oportunidade, eu acho que pode chamar a atenção dos empresários ver o quanto custa não ter algumas coisas, né? Sim. Quanto custa não ter um bom profissional de RH, porque o profissional de RH hoje, que nem a gente falou, ele atrai, retém talentos. Essa parte de retenção, não sei se vocês concordam, inclusive saiu uma pesquisa hoje que o nível de desemprego desde 2012 é o menor que tem, 7%. E o que impacta isso, né, para quem vocês vê, tipo, quando a gente consegue enxergar isso, se tem menos desemprego, acho que tem mais abundância de trabalho, então eu imagino que as pessoas estão mais dispostas, às vezes, de migrarem de uma empresa onde não oferece uma condição tão boa para uma que ofereça. Então, na contrapartida, se você der uma oportunidade, um bem-estar melhor para esse colaborador, ele tende a ficar na sua empresa. Faz sentido essa linha de raciocínio ou não, Paulo? Por um lado, eu vejo que... A Robert Half lançou uma pesquisa no final do ano passado, começo desse ano, falando da questão de escolha. Os profissionais estão escolhendo, mais os profissionais qualificados. A frase é profissional qualificado. Quando você fala qualificado, em que nível? Em nível mais pleno, que a gente chama, né? Nível 2, 3. Mais estruturado para poder escolher. Se eu não tenho essa condição, eu não tenho muita escolha. Né? É preciso ver nessas pesquisas qual é o viés da pesquisa. Tá. Quando você considera que tem muito MEI, você considera que o MEI está trabalhando? Quando a gente considera que hoje o STJ toca a questão da pejotização, que muitas pessoas que são CLT vão migrar para a questão mesmo de PJ, por quê? Porque a CLT não está dando conta. Em que níveis da estrutura da empresa? É nível operacional, supervisor encarregado? O que é? Né? Tá. Gerente, por exemplo. Muitas empresas têm gerentes, já são estrutura de PJ. E assim, normalizado. Né? Tá normal. Então as pessoas são contratadas, tudo bem, vai para uma outra empresa também como pessoa jurídica. Tá. Os encargos que hoje existem acabam ficando muito caros para as empresas. Tá? Esse é o raciocínio do empresário. Então quando você leva em consideração que eu tenho um profissional que pode fazer essa escolha, por exemplo, uma das empresas minhas, a gente faz a questão de estágio. Tá. A gente tem buscado colocar mais profissionais e jovens nas empresas menores. E mostrando para as empresas menores que eu tenho uma oportunidade de ter alguém que está num curso técnico, que está aprendendo, para que eu possa colocar. E aí eu posso também ensinar. Tá. E isso está aumentando o número de colocação desse pessoal em empresas menores. Você qualifica. Qualifica. Legal. É claro que minimamente. E claro que ele pensa também que o custo é mais barato. Também pensa nisso. Aí também fala, também. Mas você cria a questão da cidadania. Você insere essas pessoas que de repente não têm onde ser colocadas. Considerando um mínimo de remuneração de bolsa aceitável, né? Para que isso aconteça. Considerando a nossa região, né? E o que vai ser feito. E o que você oferece no sentido de troca como estágio. Né? É importante. Como o menor, o jovem aprendiz. E isso está ampliando. E a gente tem um outro viés também aí, Carlos, que é o pessoal da questão da deficiência, né? O pessoal com deficiência que não é só questão física. Tá. É o pessoal que entra como o pessoal com síndrome de Down, o pessoal com autismo e outras, né, os neurodivergentes. Começa a entrar outras características onde a gente também vai criar problemas ou soluções dentro da empresa com relação à questão emocional. Porque o problema, quando você coloca alguém que tem uma característica dessa dentro da empresa, não é só a pessoa, é o pessoal em volta, que não sabe lidar com essa pessoa. Sabe lidar. Antes era só com o físico. Quem está em contato com essa pessoa, né? Quem vai receber esse colaborador. Então, claro, tem instituições como a PAI, por exemplo, que faz um trabalho bem interessante nesse sentido, de ajudar a empresa a receber, não só qualificar o autista, mas por fazer exemplo. O acolhimento. Fazer o acolhimento. A gente já falou várias vezes pela BRH com esse pessoal. Várias empresas estão se especializando também em fazer isso. A Unisantos está com um projeto muito interessante, fazendo a inserção de jovens, não de para cima, de adultos com autismo no mercado. Imagina, se é difícil para quem vai ficando mais velho, é mais difícil para você colocar, imagina quem tem essa característica. Então, preparando esse pessoal para também ser colocado e preparando as empresas para receber. Tudo isso reflete
na questão da saúde dentro do ambiente de trabalho. Então, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente imagina também que seja uma coisa, mas eu imagino também que tem muitos jovens hoje, né, essas gerações aí, Z, Y, acho que hoje como eu posso falar? Oh meu Deus. Estão diferentes? Não, assim, mais na verdade exigentes? eles vão mais, eles não estão ligando muito às vezes para salário, eles ligam Não. pelo ambiente de trabalho, Principalmente os não é? É. Então, assim, quando você cria um ambiente de trabalho bom, é um fator de retenção mesmo de colaborador, porque eu vejo que acabam migrando Sim. realmente. Falar, não sei o quê. Existe uma diferença entre, no geral, né? Tá. Entre a Y, que é a Millennium, Sim, e a Z, radicalmente em alguns aspectos, porque aí tem pessoas, né? Ainda se trabalha, o Millennium ainda pensa na questão do trabalho intenso, Uhum. ainda pegou um pouco do que a X pegou, que eu Tá. faço parte da X, por exemplo, também. e que a Baby Boomer, que é bem mais Depois que neurótica, Uhum. neurótica do que, né? É. E a gente pegou também, essa questão de ficar na mesma empresa. Sim, É que eu sim. sempre fui revolucionário, nunca Uhum. pensei dessa forma. Então eu sou um X que é fora do X, né? E a questão de estar trabalhando. A Z já tem um outra forma, mas aí vem a alfa, meu amigo, que vai ser o menor aprendiz daqui a 2 anos. Espera pra você ver. Você tá achando que é difícil lidar com a Z? A alfa tem outra característica. A questão de comportamento deles é outra. Te deixar sem ação. Então é importante, pela característica neurológica, pela característica educacional e de criação. São diferentes. Melhor ou pior? Não sei. Eu digo que meus avós diziam que eu não tinha jeito. Sim. Esse menino não tem jeito, né? Não era assim? Eles acertaram? Eles acertaram? Eu acho que tem, sim. Depois todo mundo, eu vejo os avós agora falando a mesma coisa dos novos. Então, assim, é a mesma coisa, só mudou a época. Muda, né? As épocas são diferentes. É só o gap de idade que ficou menor. Não é mais 15, 20 anos de diferença entre as gerações, tá? 10 anos. Então, essa característica isso também gera. Então, isso também está gerando um estresse nas empresas, porque às vezes tem 4 gerações numa empresa. É verdade. Ô Paulo, me diz uma coisa. Dentro disso, o que vocês acham que vem de desafios aí para os profissionais de RH? E eu gostaria de saber também se vocês acreditam que existe um suporte já por parte dos empresários hoje, para ter essa flexibilização, até do profissional se qualificar, ir a encontros que nem a BRH promove. Você acha que, por exemplo, os empresários hoje eles estão mais conscientes disso? Acha que é um investimento mandar um profissional de RH para um encontro, para um treinamento? Porque às vezes fala, poxa, não para aqui na empresa, sendo que ele precisa se qualificar também. Essa é uma pergunta interessante quando você quer colocar todo mundo no mesmo lugar, né? Não dá para... Teria que fazer uma estatística, né? Tem características diferentes. Né? Quer falar? Fala para você primeiro. O que você tem essa visão? Que realmente é complicado, assim, depende muito da visão do empresário, né? Porque se é um empresário que está mais aberto, ele vai aceitar que o colaborador dele vá para treinamento, ele vai aceitar fazer algo que consiga unir essas gerações. Agora, às vezes, tem empresário que não, ele realmente vai pensar o que você falou. Que, poxa, toda hora fica saindo, toda hora vai para treinamento, né? Toma café. Isso. E tem uma coisa que a gente tem feito agora, né? A BRH tem ido visitar as universidades para fazer um trabalho com este profissional que ainda está como estudante, que não vai ser um futuro profissional, né? Sim, legal. Pegar lá então, pegar na raiz mesmo. A gente tem feito esse trabalho, que, inclusive, com o estudante no primeiro ano da BRH pode se associar e não vai pagar nada. E legal. Os benefícios. Tem todo então, esse suporte. A gente está fazendo esse trabalho, não sei quantas regionais fazem isso, mas já é uma ideia antiga. E agora está muito mais intensa porque as faculdades estão procurando esse apoio. Então, a gente aproveitou, né? Eles estão procurando a gente. Então, e o bom é que a nossa diretoria, cada um se divide, vai fazer as suas coisas e estive em tal lugar, já avisa, já estive em tal lugar, conversei com fulano, vamos fazer uma parceria e palestras nessas universidades, cursos técnicos, para que você expanda a visão desse pessoal. Eu sempre falei, a gente sempre conversou sobre isso lá, a questão de formar, porque aí o profissional depois, ele vai entrar numa empresa e vai falar assim, mas vocês não estão junto com uma entidade que é a BRH? Como assim? Está atrasado. Sim. Porque eu tive o meu acompanhamento legal. Aí. E isso é questão cultural, isso demanda tempo. Aí, você faz essa pergunta, é mais comum nas empresas menores ter mais dificuldade de entender, e aí eu estou generalizando, porque eu tenho estruturas menores e quantidade de pessoas menores. Então você tem 4, 5 funcionários, sai um, você fica, ai meu Deus. 25% do quadro está tomando café. Tá fazendo treinamento. Tá no treinamento. E aí, como fazer? O que eu vejo como empresário da área de treinamento é que estão procurando mais. Ai, que bom. E o procurar mais é no sentido de, às vezes, ir na empresa.
É porque hoje as pessoas têm mais informação, né? Isso, e tem Elas vão os atrás canais, de informação. e tem os canais digitais, né? Então É. você tem essa Tem facilidade. podcast, por exemplo. Ah, Tá que bom. vendo? Isso é Dá informação. orientação. Sim. Então você depende do que você está procurando. Então quando a gente É. fala assim, olha, vai estudar alguns aspectos, você precisa conhecer sobre esses aspectos. Senão você fica muito superficial e não consegue. Eu cheguei a fazer entrevista com uma pessoa de RH, foi muito interessante. Tem uma experiência interessante, mas e não é uma pessoa nova. Mas a base de conhecimento técnico é baixa, não é grande. Então, quando eu fui fazer umas perguntas, apesar da experiência em empresas grandes, na entrevista de seleção, perguntando o que você fala sobre avaliação de desempenho, ela não sabia dizer sobre isso. Você fala, nossa, e ela trabalhou em RH. Em empresas com tamanho razoável, que ela fazia pesquisa de satisfação com os clientes, com os colaboradores, para entender se eles estavam gostando da empresa. É tipo uma avaliação de clima que a gente chama. Gostando da empresa, do salário. Mas não fazendo uma avaliação como é que é o desempenho desse colaborador na função dele, com o líder. Uhum. Ela demorou muito para entender a pergunta. Eu estou dando um exemplo que é meio fora da caixa, claro. mas se você pegar alguns casos de pessoas que estão hoje mais novas, elas precisam aprender a usar as ferramentas. Porque se elas não souberem como é que faz, você vai ter pessoas que acham que sabem. Sim. Né? Tem uma síndrome agora, esqueci o nome depois eu acho o nome aqui, de um teórico que falou que é tipo uma síndrome de impostor. O cara acha que sabe, mas não sabe nada. Já ouvi falar. Dutch alguma coisa, esqueci o nome tem um amigo meu que sabe todos esses nomes, ele falou outro dia pra mim. Que a pessoa acha que sabe, mas no fim não sabe nada. Que é o pior, né? Porque ela tá convicta, ela acha que sabe e realmente ela não sabe. Na hora que você vai aplicar, você olha pra pessoa, não sabe o que tá fazendo. Aí você faz bobagem no processo. Então, o cuidado que a gente tem que ter para aplicar, não é a norma. Aplicar a questão de saúde é dizer assim, com as modas. Nós tivemos a Expo Quântica aqui há pouco tempo, né? Que a Andrea foi uma das realizadoras lá, que é o trabalho que ela faz. As pessoas usam a palavra quântico de uma maneira tão banalizada, né? E não foi o caso lá, que eles tiveram um cuidado danado para trazer pessoas profissionais que estão estudando, que quando você fala assim, vamos fazer um trabalho de integrativas dentro da sua empresa com técnicas quânticas. Aí você vai ver o que a pessoa tem, não sabe nem o que é quântico. Sabe nem o que é átomo. Não, e assim, não é nada. Não é quântico. Átomo, sim. Não é isso. Ela faz e aí começa a ter problema de dar errado. Aí a resistência das pessoas, já chamei tanta gente aqui que fez tanta besteira. E não deu em nada, né? Pelo contrário, deu até mais problema. Vamos fazer um relaxamento físico extrasensorial. Mas que base está fazendo isso? O que isso vai dar de resultado? Da onde fez? Não tô falando. Né? O porquê você está fazendo isso? Eu estou tão exagerando no sentido que já vi coisas assim, tá? Então, quando a gente está num podcast que vai para o público, eu estou dando um exemplo de já vi coisas que acontecem assim. Tem gente muito séria que faz esse trabalho. Mas a gente tem que entender da onde vem, qual é a fonte dessa pessoa, para a gente não fazer uma coisa mais ou menos, e aí realmente nem resultado mais ou menos eu tenho. Exatamente. E aí eu falei, mas eu já tentei. A norma, ela tem umas previsões de documentação que você precisa fazer para plano de ação. Então eu faço gerenciamento de risco, verifico um diagnóstico do que está acontecendo na parte comportamental, e aí eu tenho um plano de ação. Nesse plano de ação eu tenho que gerar documentos, o como está, o que eu estou fazendo, e medir, monitorar o resultado que eu tenho que fazer. Faz um diagnóstico e depois vai para ação. É isso que tem que ser feito. Sim. Então, existem ferramentas hoje para isso. Na minha empresa, a gente usa a ferramenta. Né? O que a BRH está fazendo? Trazendo esclarecimento. Sim. Porque a BRH não traz produtos para as pessoas consumirem nesse sentido. Não é o objetivo da associação. É trazer informações para que as pessoas tenham possibilidades e escolham aquilo que elas querem fazer no mercado. Legal. Ou até autoimplantar, né? E não tem forma de bolo, né? Não existe uma receita própria, porque cada empresa, tem uma característica. Então, acho que você tem que, de repente, entender, né? Existem técnicas, maneiras, mas a forma às vezes muda, né? Tá. E aí, perguntar para a Alê. Alê, me diz uma coisa, de que forma você acha que os benefícios, plano de saúde, vale-refeição, mesmo aqueles que não são obrigatórios, com obrigatoriedade de serem distribuídos, podem ajudar na estratégia para dar saúde mental melhor para os colaboradores? A gente sabe que tem empresas que têm possibilidades de fornecer desconto em academia, desconto em farmácia. O que você acha? Qual a importância que você acha que os benefícios têm nas estratégias das empresas? O benefício é importante, porque assim, é um sinal, né, de certa forma, que a empresa está se preocupando com o colaborador,
com a saúde dele, né? Tá incentivando a praticar uma atividade física, né? Então, assim, eu acredito que o colaborador, ele vê nesse momento que a empresa realmente está focada no bem-estar, tá pensando que, assim, ele estando bem em determinadas áreas, né, tendo aquele cuidado, porque eu falo assim, por mais que às vezes a empresa forneça, depende do colaborador querer, né? Sim. De repente uma empresa pode estar fornecendo um plano aí para ele estar indo para uma academia, pensando na saúde física dele, mas ele tem que estar aberto a aceitar esse tipo de ação que a empresa está fazendo, mas ao mesmo tempo ele tem esse suporte, ele sabe, olha, a empresa está cuidando da minha parte psicossocial, dando um suporte com um psicólogo, tendo ali alguém que possa me ouvir, porque eu acabei não comentando no começo, mas eu sou psicanalista, né, e na psicanálise, o que é falado? É a cura pela fala, né, então quanto mais você falar, mais você consegue tirar suas angústias, tirar aquelas dores, né, porque tem dor que por mais que seja algo da saúde mental, acaba se tornando uma dor física, né. Então, quando a empresa tem um benefício para o colaborador poder ter um atendimento psicológico, ter um cuidado com a parte física dele, tendo um plano para usufruir uma academia, alguma coisa assim, a parte também da questão da alimentação, né, os benefícios da parte de alimentação, vale-refeição, um apoio com o nutricionista também, isso eu acredito que o colaborador, ele vê que tem um acolhimento, a empresa não está preocupada só com o resultado dele ali na demanda do trabalho dele, ela está preocupada com o todo, e tem também uma outra questão, que é a parte econômica, né, eu já havia falado aqui, se o colaborador tá ruim financeiramente, isso mexe, mas se a empresa tem programas de educação financeira, isso conta bastante, entendeu? Porque ele tem para quem falar e tem como pedir uma orientação, porque às vezes ele tem aquele salário e ele não sabe como que ele vai trabalhar, né? Como aquilo que ele recebeu, poxa, ele tem tanta coisa para pagar, tem as questões da família, tem as contas dele, tem várias demandas e ele fica um pouco perdido. E aí ter esse suporte também conta, né? Então eu acredito que para o colaborador é uma coisa boa, entendeu? É um pacote, né? Sim, um pacote sim. completo aí. E aí, sim, na minha opinião, impacta diretamente na saúde mental. Porque é uma coisa o colaborador sair de casa sabendo, se acontece alguma coisa com a minha família, tem um hospital, tem um pronto-socorro para ir, sei lá, eu tenho que comer para levar, às vezes é diferente, né? Acaba tirando essa parte, você acaba ajudando financeiramente esse colaborador também. Tem uma outra questão também, desculpa te cortar. Imagina, que é isso? Por exemplo, quando tem um seguro de vida. Legal. Né, eu já passei por 2 situações, né, onde eu trabalho, que o colaborador, o marido ou a esposa foi a óbito, e aí o colaborador, ele é chamado no RH e a gente fala, olha, você tem direito a isso, a pessoa fica surpresa, como assim eu tenho direito? Mesmo assim, sem trabalhar? Mas assim, porque ele acha que o seguro é para ele enquanto ele está ali trabalhando, alguma coisa que acontecer com ele, mas saber que perdeu um ente querido, perdeu um cônjuge, e aí de repente ter um suporte também de um seguro, a pessoa na hora, ela muda, é muito, assim, é um momento de fragilidade, quando precisa que sim. Ela está num momento triste, mas só que quando você fala assim, olha, tem essa questão aqui, você tem direito, porque o seu cônjuge morreu, e você tem direito a esse seguro aqui, você tem direito, né, você tem esse benefício que a empresa está te proporcionando. É muito, assim, apesar de ser um momento triste, mas é um momento de... reconfortante, vai. Você percebe o semblante do colaborador mudando naquela hora, porque ele pensa assim, né, eu já passei por isso 2 vezes, você fala, caramba, eu tenho tudo isso para pagar, como é que vai ser? Né, como é que eu vou dar conta? Porque às vezes a pessoa não tem. Porque eu acho que é uma despesa extra. Né, é uma despesa extra. E eu falo assim, às vezes as pessoas, elas evitam alguns assuntos, né? Falar de morte, falar de ansiedade, falar de saúde mental. Antigamente não podia nem falar de saúde mental na empresa, porque o próprio empregador, ele falava assim, não toca nesse assunto, porque parece que vai atrair, né? Não, gente, isso faz parte. Exatamente. Faz parte da tendência de qualquer ser humano. E você precisa falar, por quê? Porque quanto mais você falar, você esclarece. Então, só pegando o gancho assim, dos benefícios, tem essa questão também, né, de um seguro, que a pessoa vai ter um suporte no momento em que ela precisar. Exatamente. Entendeu? E às vezes por um investimento tão baixo. Eu acho que também, tenho certeza que quando você oferece benefício, é uma questão estratégica e econômica também para a empresa. Porque às vezes você dá um vale-refeição, onde você não onera a tua folha. Então, mais interessante, às vezes, você dá R$500 de vale-refeição do que dar R$250 de aumento para essa pessoa. Porque vai ser atingido a atividade fim dela, ela vai conseguir suprir da mesma forma, vai conseguir no mercado, enfim. Não, ela vai usar os R$500 efetivamente. Efetivamente. Os R$250 não, porque tem o desconto dele.
Exatamente. Além dos custos vai que a pagar empresa mais tem mais imposto, Eu costumo falar isso para os empresários São de pequena empresa. Usa benefício. Então, mas só verifica os benefícios que são mais compatíveis com o que as pessoas querem. Exatamente. Porque o custo é muito menor. Por isso que eu acho legal essa parte da gente poder propagar o conhecimento. Por quê? Às vezes o próprio empresário ele não vê isso, e às vezes fala, não, a primeira coisa, quando a gente vai falar alguma coisa, oferece benefício. Existem benefícios que a empresa não precisa nem pagar, é só ela usar o CNPJ dela. Então, ela usando o CNPJ, o funcionário consegue, ao invés dele pagar diretamente para o plano de saúde, a gente fala num plano que a gente chama de adesão, a empresa empresta o CNPJ para esse colaborador, para os colaboradores. Quem quiser entra nesse guarda-chuva, nesse plano de saúde, só que eles vão pagar muito menos. Então, exemplo, o desconto chega a ser de 50%. Se eu ia pagar individualmente, sei lá, R$300, eu vou pagar R$150. Poxa, já é economia. Então, o RH tem essa parte estratégica também de oferecer os benefícios e de divulgar. Porque também, por isso que eu acho importante o trabalho de você de divulgação. Porque às vezes o colaborador nem sabe do benefício que tem. A gente já foi surpreendido, nós trabalhamos com seguros, de colaborador exatamente o que você falou, que nem sabia que tinha direito a receber um auxílio funeral, o seguro, enfim. E tem algumas assistências que às vezes a pessoa acaba nem sabendo que pode utilizar. Então, acho que é fundamental esse trabalho de comunicação, de você, de estar explanando o que funciona, acho que é fundamental. É isso. Você quer acrescentar alguma coisa na parte de benefícios, Paulo? Não. Até porque é importante que tem gente que trabalha dentro do DP só com remuneração e benefício. Ou só com benefício. Até para poder fazer isso. Exatamente. Ô, Paulo, me diz uma coisa. Como que está o mercado de RH? Como que tem uma demanda de estudantes? É uma profissão que majoritariamente tem algum tipo de gênero? Tem mais mulheres. Tem mais mulheres? Ter mulheres ainda é mais comum. Tanto que nos eventos você vê que o pessoal acaba indo. Mas os homens estão, falando de homens e mulheres, né? Estão entrando também, falando de gênero, trans também, então tá abrindo caminho. O que acontece é que, na questão da diversidade, os trans, os não binários e tal, eles acabam tendo alguns problemas ainda muito de discriminação. Né? Mas o mercado está crescendo. É pelo RH que se faz as ações de diversidade, ações de conscientização. Então, também é um caminho bem legal, que abre um espaço para que isso aconteça. Mas do sexo feminino é muito mais comum ter do que os homens. Mercado tem, a gente está falando assim, não é só aqui, né? Se falar só na nossa região, tem uma característica, o Brasil está crescendo, a necessidade de pessoas mais qualificadas na RH está precisando. Ainda tem algumas vagas de analistas e tal, que está difícil de achar, profissionais no nível analista, por exemplo. É claro que você começa a ter menos gente, né? Porque o negócio começa a subir, é menos vagas. Mas aí você precisa de pessoas mais qualificadas. No RH aqui na nossa região, existe muito mais concentração na área de departamento pessoal. Mas às vezes com exigência de pessoas que têm que saber recursos humanos. Você que é do DP, não sabe sobre isso? Eu trabalho com a parte documental, né? Que já é bastante intensa. Mas como é que é o processo de recrutamento de sessão? Como é que é o processo de capacitação? Isso é um outro, né? Como é que eu faço avaliação de funcionário? É um outro. Sim. Então, isso é um conhecimento que se precisa, mas às vezes o pessoal que trabalha em departamento pessoal não tem tempo de fazer porque trabalha muito na parte operacional. Existem sistemas hoje para isso, mas mesmo existindo sistemas, eles exigem da pessoa muita coisa, muita informação. E dependendo do tamanho da empresa, então nem se fala. Exatamente. Se a pessoa tem turno, área de saúde, né? Turnos, horários, hora extras, tem que ver se usa... Tem uns que usa papelzinho ainda, se usa identificação por face, por dedo, se é por celular, como é que isso faz, entendeu? Eu, assim, na minha visão, quando eu vejo, porque a gente tem muito contato com RH, né, com recursos humanos, até pela nossa profissão, mas eu vejo, não sei se o próprio profissional de RH às vezes acaba não se valorizando, não sei porquê, se esse é o termo certo, mas eu vejo também que existe também uma negação das empresas, falando assim, você tem RH? Tem a contabilidade que faz, porque eles diferem, né? Eles acabam misturando o departamento pessoal, né? E pelo que vocês estão me falando, eu já tinha essa consciência de quão é importante o trabalho de recursos humanos. Volto a falar, né? Pela estratégia de você atrair os melhores profissionais, de você reter os melhores profissionais. Mas eu vejo também como talvez uma oportunidade para o mercado de trabalho,
Por que eu estou falando de oportunidade? Tem uma amiga minha que ela tem uma empresa de recursos humanos e ela se especializou em atender bares e restaurantes, entendeu? Então ela acaba tendo uma fatia de mercado que estava lá, né, jogada, né, digamos assim, e atendendo uma necessidade do empreendedor, porque como você falou, é muita coisa. Se uma empresa de porte grande já tem essa estrutura, já é difícil, tu imagina uma empresa que tem 10, 15 funcionários, você ter um profissional de RH. Então eu acabo vendo como oportunidade. Vocês enxergam dessa maneira tem também? Alguns profissionais que estão prestando consultorias para as pequenas empresas, estão terceirizando o RH em empresas menores, que eu talvez até saiba quem que você está falando, que faz esse tipo de trabalho de, por exemplo, de fazer alguns momentos de avaliação de equipe, de recrutamento e seleção, de desenvolvimento e treinamento. Então ela vai usar menos tempo, porque é uma equipe menor. Sim. Então ela tem vários clientes que ela faz isso e divide o seu tempo por esses clientes. Então você tem o mesmo profissional que, em vez de fazer uma empresa, faz em 8. E que conhece o segmento. Conhece muito bem. E às vezes se especializa no segmento. Exatamente. Exemplo. Ou não, às vezes não se especializa em segmento, mas atua como RH em mais de uma empresa. Tem profissionais que são gerentes de RH em mais de uma empresa. Legal. Que já é um porte um pouquinho maior, que não precisaria de um gerente o tempo todo lá dentro. Tá, full time. Às vezes está 2, 3 empresas fazendo esse papel. É o que vai acontecer em alguns momentos. E isso é uma outra oportunidade. Mas é uma oportunidade, né? O pessoal que está ouvindo aí, a gente como empreendedor, a gente acaba enxergando algumas oportunidades. De marketing, divulgação, exatamente, mercado e comercial. Exatamente. Não, mas é muito legal. Empreendedor na área, né? E assim, eu sei que os clientes dessa pessoa está bem satisfeito e acaba sendo legal também, porque ela acaba levando novidades, está mais preparada e... Eu falo por experiência própria, gente, é muita informação, é muita coisa. A gente só está falando só de uma coisa, de RH. Mas aí fora isso, você tem o que você falou, o marketing, o financeiro, o comercial, haja coisa. Então, todo um contexto o que eu acredito muito é na profissionalização. Então, o desafio desse profissional, que como profissional de recursos humanos vai empreender, que é isso, é ter o comportamento empreendedor, é saber vender o seu negócio. Porque o RH, via de regra, não sabe se vender dentro da própria empresa. Então, isso que eu te falei da valorização, talvez essa expressão que eu estou te falando. Então, eu queria falar assim, olha, você fica falando que os outros têm que ter conhecimentos de várias áreas. Você, RH, conhece de finanças? Não. Então, como é que você vai falar de um orçamento dentro de uma empresa maior, pedindo para ele destinar mais verba? Se você não sabe nem fazer conta. Eu estou exagerando, já vi. Já vi. Acontece. Você não sabe fazer com a construção de um budget, que é um orçamento, para você solicitar. A gente trouxe uma vez uma profissional da área de Sorocaba, excelente, que ela falou assim, vocês têm que ter orçamento de RH vindo de economia dentro da empresa, não de geração de custo. E ela mostrou como faz isso. De fazer projetos de geração de redução de custo e trazer esse recurso para a área de recursos humanos. Porque ela era da área de qualidade, era de gestão e RH. Então, ela traz uma visão sistêmica. Visão sistêmica. Se fala o que hoje todo mundo tem que ter. Sim. Então, se você é empreendedor na área de recursos humanos, você tem que ter também esse respaldo. E aí tem outra entidade muito boa para ajudar, que é o Sebrae. Ah, legal. Né? Que é eu sou filho do Sebrae porque eu dei muito treinamento pelo Sebrae. Eu fiz Empretec. Eu também. Eu gosto muito, um curso muito bom. 25 anos eu dei treinamento no Sebrae. Nossa, pelo que Sebrae, legal. Né? Muito bem formado, hein? Espalhar essa formação de vocês aí, isso aí. E a gente vai chegando, querendo ou não, falei para vocês que passa rapidinho, né? Se pudesse, a gente de repente vai falando um monte de coisa. Mas eu queria que a gente fizesse um lembrete do que a gente falou da NR1, fizesse um resumo, o que você poderia chamar de destaque, que vocês poderiam destacar desse nosso bate-papo aí, que é para ajudar esses empresários que estão nos ouvindo, nos assistindo. Então, é procurar realmente se atualizar, né, do que tem aí. Ela já está batendo aí na porta, que amanhã já é dia 1º de maio, né, e as empresas não pensarem na questão de que isso vai ser para um futuro, como eu já falei, receber uma fiscalização no futuro. Realmente tem que se adequar, tem que ter o cuidado com o colaborador, tem que ter um olhar diferenciado, né, seja em que área for. O Paulo até falou, eu trabalho na área da saúde há 30 anos, mas não é só quem trabalha na área da saúde que tem que pensar na saúde. É qualquer profissional, qualquer organização que tenha o colaborador tem que ter esse olhar diferenciado, né? E realmente buscar informação, buscar atualização, pedir o apoio aí da BRH, se atentar às novidades que a gente tem trazido, né, tem postado nas nossas redes sociais, para realmente estar se adequando e se atualizando. Eu acho que isso que é importante. Ah, legal. Né? Muito bom. Em maio a gente vai ter um evento presencial aí da BRH também, que vai trazer o viés da parte até jurídica, né, que vai ajudar, de outros aspectos também sobre a questão da saúde, porque como isso está muito forte,
foi trazido o tema para auxiliar os empresários, porque é uma questão mais também de regional, de trazer uma visão mais para a região, né, também. Porque a BRH em si, se você entra na variedade de coisas que tem dentro do estado, tem muita coisa que são de várias áreas, né? Então, primeiro, vai lá no site da brhsp.org.br, conhece o que é, o que faz, vai, né, pode ir lá no Instagram da BRH. Legal. Né, vai no meu também, no Paulo Queja, manda mensagem, a gente Legal. ajuda para que a gente possa conversar sobre as possibilidades. Ser empresário, você pode utilizar uma entidade como essa, né, e levar os seus colaboradores para poder se atualizar. Eu tenho condição de fazer isso presencial, online, fazer network com as pessoas. A gente está ensinando as pessoas a fazerem network na RH. Tá. Porque também não estavam sabendo. Então os cafés têm uma meia hora anterior só para fazer isso há muitos anos. Você lembra? Sim. Quando a gente trouxe aqui o café, que já deve ter uns 7 anos, Sim. por aí 8, é um momento de network. E aí fala, pessoal, traz cartão, faz isso, conversa com fulano. Fulano, vem cá, deixa eu te apresentar. E aí mostrando essa questão. O RH é muito proativo na ação do que ela faz dentro da empresa, mas às vezes ele não se vende, ele não se propaga na construção da relação com os outros, que é interessante, Sim. apesar do nome. Então, esse foi um tema que a gente falou, e como essa responsabilidade é da área de gestão de pessoas, que a gente cuide das pessoas. Certo. Empresários que estão ouvindo a gente, vendo a gente, presta atenção, você tem seres humanos, eles vão ficar doentes. Eles são uma parte da família que fica lá na empresa, que precisa de cuidado. Eles podem ser pessoas que vão sair, entrar na empresa, ok, faz parte. Veja se esse sair e entrar demais também não é um problema dentro da sua empresa. O que está acontecendo? Porque tudo isso é custo, né? Me pede ajuda. Sim. Tem várias instituições, empresas profissionais que podem te ajudar. Você pode não fazer bem uma coisa, você pede para alguém fazer que faz muito bem, e você faz o teu negócio bem. A gente chama de core business. Faz o teu business legal. Exatamente. E aí você vai ter resultado muito maior. Então, quando a gente foca, a gente tem mais possibilidade de gerar o resultado que a gente pensa, o que a gente quer. Então, essa é a dica. Cuida da saúde, tem várias instituições, a BRH está à disposição, a gente como profissional também, faz seguro também, que vale, né? que nunca use, mas quando precisa está lá disponível, e vai em frente, né? Sempre com foco nas pessoas, porque aí o céu é o limite. Ah, legal. Bom, o insight que vocês deixaram aí, eu acho que para mim, o que me chamou mais atenção é a profissionalização do profissional de recursos humanos. Sim. E a importância, que eu já tinha essa certeza, já sabia o quanto era importante, e por isso que eu fiz questão, acho que esse é o nosso 6º episódio que a gente está gravando, então foi um dos primeiros episódios, os primeiros foi mais contando como que chegamos até aqui, mas eu, como falei, eu acho o RH estratégico. Quero agradecer demais a presença de vocês, por terem vindo. Se tiver mais alguma coisa que vocês queiram falar, fique à vontade a ler. Quer falar mais alguma coisa? Tem um recado final? Realmente já esse foi? olhar diferente mesmo, assim, Legal. olhar para o ser humano como pessoa. E uma coisa que vocês falaram, né? Às vezes a empresa vê o DP ou a contabilidade como RH, e não é. Não é. Por isso que é bom estar sempre se atualizando, se informando, para entender qual é a importância do papel da gestão de pessoas dentro da organização. E pessoal, se filiem à BRH. Eu não estou associado, mas faço questão agora de me associar. Mais um associado aí, porque eu quero ser parceiro de vocês, quero estar próximo, contem comigo no que for necessário. Eu vou disponibilizar para o pessoal aqui na descrição do nosso YouTube as 20 profissões mais estressantes, segundo algumas pesquisas, inclusive da Forbes. Então, se você está curioso de saber se a sua profissão é estressante ou não, só clica no link lá para a gente. Bom, quero agradecer mais uma vez, Paulo. As portas estão abertas do canal para vocês. Obrigado pela confiança. Eu costumo dizer que esse aqui é um canal de compartilhamento de informação, porque a gente vive numa região tão grande, uma região tão rica. Sim. Eu acho que falta esse tipo de espaço, às vezes, para a gente poder estar compartilhando esse tipo de conhecimento, esse conteúdo de qualidade. Então, muito obrigado mesmo, viu? Mas que agradecer. Tá Obrigado, bom? Valeu. Gente, ó, se você tá aí, gostou, curta, compartilhe e não se esqueçam, tá vendo? Valeu, gente. Obrigado, viu? Muito obrigada, viu? Valeu. Obrigada.